porque era um bem. Exatamente como um gado hoje, que nós vemos os fazendeiros fazendo a mesma política. A ideia é exatamente essa. E aí os laços de solidariedade que foram construídos, que eu já falei rapidamente sobre eles. Aí tem algumas telas que eu trago que ilustram aquela época. Aí é o fundo de um navio negreiro chegando, onde ficavam os escravos. Não sei se a imagem está boa, se tem muita luz aí, mas é uma tela... Como é que apaga essa... Isso. Acho que fica melhor aí para ver. Como eles ficavam, há diversos relatos que mostram que os negros ficavam de uma forma realmente triste, vindo nesses diversos navios. Só para ter uma ideia de número, a perda de algo de 30% dos negros nessa viagem, que em média durava um mês, 30 dias era essa viagem da África até aqui o Brasil, em média 30 dias, a perda era aceitável até 30%. Ou seja, se vinham 10 mil negros, morrerem 3 mil era uma coisa aceitável, pelas condições que eles estavam. Aí, o mercado de negros, quando eles chegavam, por exemplo, no Rio de Janeiro, aí é o mercado Valongo, no Rio de Janeiro, os negros eram todos ofertados e os brancos vinham para poder ver aquilo que eles queriam comprar, aquilo que estava chegando, né? E, claro, as famílias eram sempre divididas. Isso é uma estratégia política. Os portugueses tinham cuidado de sempre dividir as famílias, para que não houvesse rebeliões, não houvesse problemas, e etc, etc. O mercado de escravos aqui em Salvador, um exemplo, o mercado de escravos aqui em Salvador, que tinha também, onde hoje é o nosso mercado modelo, ali era o mercado de escravos. Aliás, para quem já viu, né, o mercado modelo embaixo, ali ficavam os escravos amontoados e que eram vendidos em cima. Uma típica casa familiar onde os negros viviam, aqueles que não viviam em senzalas, a grande maioria vivia em senzalas no campo. E aí, claro, eu estou falando do negro rural e não do negro urbano, mas o negro rural vivia quase todos em senzalas. E aí é um dos raros exemplos em que o negro tinha a permissão do seu senhor de formar uma família, de ter uma casa dele. E aí é um negro que tem diversas mulheres, que era a experiência que eles viviam na África. Quando eles conseguiam formar família, era essa família que eles formavam de forma geral. Evidentemente que o branco, já entrando numa outra ideia, ele já não tinha essa visão familiar e ele buscava impedir esse tipo de prática, até por questões religiosas, etc. Aí um exemplo familiar também, mas para a gente poder ir encerrando, porque o meu tempo já esgotou, para a gente encerrar, vindo ao Brasil. Quando nós já passamos dessa época escravocrata, o negro já livre, enfim, a liberdade, como ele conseguiu experienciar a família a partir desse momento? Como foi essa ideia de família? Na verdade, a família, como nós vemos de forma geral, o negro que agora livre passou para a periferia das grandes cidades, e aí falando em Salvador, ele foi construindo núcleos urbanos em torno daquilo que era à época a cidade de Salvador, e um dos grandes focos, um dos grandes grupos de negros foi hoje o que hoje é o bairro da Liberdade. De forma geral, as experiências de família ainda muitas vezes eram famílias ainda poligâmicas, mas como muitos, a grande maioria, já era cristianizado, passaram a também buscar a construção da família monogâmica, que era o padrão ocidental. A velha mulata, como era conhecida a cidade de Salvador, em todo o país, ela era então conhecida como a velha mulata, é exatamente isso que nós vemos em Salvador. Nas pesquisas históricas durante esses últimos 200 anos, o que se vê em Salvador é essa necessidade do negro já de construir uma família no padrão ocidental, diferente das experiências africanas. Isso é muito importante colocar, porque isso vai mostrar claramente que há uma ruptura com a história cultural do negro. O negro no Brasil
constrói uma outra visão de família, que é a visão ocidental. A família que o negro busca aqui construir seria a família branca. A ideia daquilo que os portugueses traziam através dos seus diversos contextos culturais, principalmente a religião católica. Aí eu falo um pouquinho sobre os dados de campo, eu não vou entrar em detalhes, mas só para poder mostrar que os dados foram pesquisados em 2 bairros em Salvador, Liberdade e o bairro da Paz, o que era antigas Malvinas, hoje o bairro da Paz. Então foi feita uma pesquisa de campo nesses 2 bairros e o que se mostrou, na verdade, era exatamente aquilo, os dados que o IBGE aponta e que realmente deveria ser muito próximo a isso. Qual a conclusão que se pode tirar disso? Para a gente poder encerrar. A conclusão que eu tiro dessa pesquisa, até porque eu fui estudar outras famílias pobres que não eram negras, famílias, por exemplo, no caso, famílias europeias, famílias americanas, como por exemplo Guatemala, México, outras experiências de famílias não negras, mas pobres, muito pobres. E os dados mostraram que essas famílias pobres, que não eram de negros, têm exatamente a mesma conformação da família de negros de Salvador, de Recife, do Rio de Janeiro, que vivem na periferia das grandes cidades. O que isso mostra? Os grandes bairros periféricos, ela é uma família moldada pela pobreza e não pela herança cultural. A herança cultural tem muito pouca influência na formação da família, como alguns estudiosos tentam mostrar que essa herança africana é muito grata. Eles tentam mostrar que há uma grande herança africana tentando resgatar uma África idílica que jamais existiu. Na verdade, isso não tem fundamento teórico, não tem fundamento prático. A família que nós vemos nos bairros como Salvador, por exemplo, no bairro da Paz, é a mesma que você encontra num bairro periférico indígena no México, Guatemala, na Ásia. É a mesma experiência familiar. E qual é essa experiência familiar? A maioria, famílias que são dominadas por mulheres e que também não tem cônjuge que, na grande maioria das vezes, ela vá compartilhar essa experiência familiar. E isso é o marco da família que vive com esse estigma chamado pobreza. Então, não é exatamente uma herança cultural. Nós não temos herança cultural, até porque a herança cultural africana é completamente diversa dessa. Ela é principalmente poligâmica. E isso nós não vemos nas famílias. Há uma troca de parceiros muito grande. O que se viu, só para dar um dado que eu acho marcante, é que, de forma geral, mulheres até 26 anos costumam ter filhos de pelo menos 3 parceiros diferentes. E ela vive sozinha, com os filhos dos 3 parceiros. Então, essa é a marca da experiência da família que vive em extrema, no caso, extrema pobreza. Então, essa é a ideia principal. Para poder encerrar, desculpa o tempo, o tempo realmente é bem extenso, mas eu tentei ser o mais rápido. Você está se acabando de tossir, eu não estou nem... Eu engasguei, fiquei bastante esse dia equipado, eu estou meio... Os contatos, para quem quiser entrar, para quem quiser entrar em contato comigo, estou aberto aí para qualquer questão, qualquer ideia. E quem quiser mais detalhes, sugiro adquirir o livro, fazer aqui o meu marketing, né? Adquiram o livro. Vocês encontram esse livro no site da própria editora, que é ePapers, www.e-papers, P-A-P-R-S, papers em inglês, .com.br, que é a editora da obra. Muito obrigado.